Jesus, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o 12º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, da autora Stoneman Martin. E esse capítulo ele tem por título Substitua a dúvida pela fé inabalável. A fé em Deus é uma escolha. Escolhemos crer que Deus existe e que sua palavra é verdadeira. Isso significa que escolhemos acreditar nas boas novas divinas diante de qualquer má notícia em nossa vida. Escolhemos crer que o Senhor é capaz de fazer aquilo que promete. E escolhemos não duvidar disso, a despeito do que as circunstâncias nos revelem. Escolhemos acreditar que o poder de Deus é maior do que qualquer coisa que enfrentamos. Essas são as escolhas que precisamos fazer todos os dias. O que não devemos fazer é ter fé em nossa fé. A fé não realiza nada em si mesma. É Deus quem faz todas as coisas. Você tem fé no Senhor quando ora e Ele responde a sua oração. Sua fé não faz Deus responder a sua oração. A fé o convida a atuar poderosamente em sua vida. Compreender isso é de extrema importância, porque não conseguimos chegar aonde devemos na vida sem fé em Deus. A fé em seu poder nos capacita a ir além de tudo que poderíamos realizar sozinhas. Até a própria fé é um dom de Deus, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos capítulo 12, versículo 3. Mas precisamos desenvolvê-la, e isso acontece toda vez que lemos, falamos ou ouvimos sua palavra, ou a palavra de Deus. A fé aumenta na proporção que você lê a Bíblia. Com certeza, o inimigo da fé é a dúvida. No entanto, podemos controlá-la. Temos a opção de rejeitar nossa dúvida. E é assim que devemos agir se quisermos que nossa vida dê certo. Trata-se de algo que esquecemos com muita frequência. Quando a dúvida nos sobrevém, podemos agir como se nossa única escolha fosse abrigá-la. Mas temos escolha. É possível recusá-la sempre que você duvidar da habilidade divina de proteger e prover. Pode dizer deliberadamente: recuso-me a permitir que a dúvida encontre abrigo em minha alma. Mencione então as coisas que lhe causam dúvida. Leia a palavra de Deus até ter provas nas Escrituras que refutam as dúvidas e fortalece sua fé mais uma vez. E não se trata de viver negando a realidade. De fato, não ter fé é negar a realidade. É negar o poder de Deus e de sua palavra. Mas a escolha, ela é sua. A fé é uma escolha espiritual. A dúvida, uma escolha da carne. Seu lado carnal não está sujeito a Deus. Ele guerreia contra Deus até você tomar a decisão de manter a carne sob controle. Mas nem sempre consideramos a dúvida uma escolha. Embora seja verdade que há momentos nos quais todos duvidamos, não precisamos viver nesse estado. É possível escolher ter fé em Deus e em sua palavra. Ore para que você tenha uma fé que não falhe, antes que se fortaleça, à medida que espera no Senhor a resposta às suas orações. Sentir-se fraca ou ter consciência das próprias incapacidades ou limitações não indica falta de fé. Falta de fé é sentir que Deus é fraco com você, ou que Ele tem limitações, ou que Ele não vai cumprir o que Ele já prometeu, ou não pode realizar em sua vida o que Ele um dia já disse que iria fazer. Peça ao Senhor que ajude a ser forte na fé, para fortalecer a fé de outros ao seu redor, que podem estar lutando nesse aspecto. Rogue a Ele que lhe conceda fé suficiente para chegar onde você necessita. Toda uma geração de israelitas não pôde entrar na terra prometida por sua falta de fé. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Aprendamos com eles e não permitamos que a dúvida nos impeça de receber tudo aquilo que Deus tem para nós. O que realiza em nossas vidas, ou que faz Deus realizar em nossas vidas, não é o tamanho da nossa fé. Não foi o tamanho da fé de Moisés que fez ele tocar com um cajado no mar e o mar se abrir. Não é isso.
não é o tamanho da nossa fé, porque Jesus ele fala no Evangelho, se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi ao monte que vá de um lado para o outro e ele irá. Não é o tamanho de nossa fé que realiza o milagre, não é o tamanho da nossa fé que move a montanha, não é o tamanho da nossa fé que abre os céus. É em quem colocamos a nossa fé. Se a nossa fé ela está em Deus, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que ele é minúsculo, mal conseguimos enxergar um grão de mostarda. Mas quando nós colocamos a fé naquele naquele a quem faz, naquele a quem pode realizar, é aí que o mar é aberto, é aí que os céus é aberto, é aí que o milagre ele pode acontecer se estiver conforme a vontade de Deus. Porque não adianta somente colocarmos a nossa fé em ação, colocarmos a nossa fé diante de Deus, se o que nós estamos pedindo, se o desejo do nosso coração não estiver alinhado com a vontade soberana de Deus. O milagre só acontece se o nosso desejo estiver alinhado com a vontade de Deus. Se nós colocamos a nossa fé em Deus e se o que nós estamos pedindo, o que nós estamos crendo estiver conforme o querer de Deus. Então, aí sim o milagre acontece. Aí dessa forma o milagre ele vem a ser realizado. E se Deus te prometeu, e se Deus já te falou que ele vai fazer, não duvide, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás. Nele não há dúvidas e nem variações. Não há variações e nem sombra de dúvidas. Ele não volta atrás no que ele já te prometeu. O que pode acontecer é você não estar dentro da vontade de Deus para que aquela promessa se cumpra no momento que Deus já determinou. Então isso faz com que a promessa se atrase mais ainda. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, não era da vontade de Deus que eles ficassem 40 anos rodando o deserto. Só que a teimosia do povo de Israel, a inconstância do povo de Israel, a falta de fé do povo de Israel, a desobediência que o povo de Israel estava tendo, fez com que atrasasse a promessa de Deus deles entrarem em Canaã, retardasse a vontade de Deus deles entrarem em Canaã, retardasse o cumprimento da promessa de Deus, porque a vontade de Deus era que eles entrassem. Deus já tinha prometido que eles entrariam em uma terra que manava leite e mel. Deus já tinha prometido que daria um lugar seguro a eles. Mas eles eram tão desobedientes, tão inconstantes. Um dia eles criam em Deus, outro dia eles estavam querendo fazer um bezerro de ouro para adorar. Um dia eles acreditavam em Deus, outro dia eles estavam importunando a Moisés porque eles queriam comer carne. E um dia eles acreditavam em Deus, no outro dia eles estavam chorando porque eles queriam água. Sendo que a roupa não se acabou no corpo, quem cresceu no deserto, quem nasceu no deserto não ficou com falta de roupa, as sandálias não se perderam, a roupa não se perdeu. Qual mais motivo precisamos ter para ter fé em Deus do que todos os milagres e maravilhas que nos acompanham durante o decorrer do nosso dia? Então era isso que o povo de Israel ele não conseguia entender. O povo de Israel parecia que só acreditava em Deus quando via um milagre grande. Deus os tirou do deserto, Deus os tirou do Egito, os livrou da mão de Faraó. Mas quando eles pararam diante do mar, eles se desesperaram. Eles acharam que Deus, eles começaram a dizer que Deus tinha tirado eles do Egito para morrer lá na mão de Faraó diante do mar, ou para morrer no mar afogado. Então eles precisaram ver o mar se abrindo diante dos olhos deles. Eles precisaram passar por pés enxutos no meio do mar para crer que Deus tinha tirado eles do Egito para colocar em outro lugar melhor. Mas quando eles atravessaram o mar, algum tempo depois eles já começaram a esquecer que Deus tinha abrido o mar para eles passarem. Olha que milagre Deus tinha feito. E eles conseguiram esquecer. E eles começaram a reclamar por várias outras coisas, por vários outros motivos. Então essa inconstância que havia no povo de Israel, que havia nos hebreus, fizeram com que as promessas de Deus fossem retardadas
na vida deles, fizeram com que o cumprimento das promessas de Deus fossem mais demorados na vida deles. E por um deserto que eles deveriam ter atravessados há menos de 6 anos, 5 anos por aí, eles levaram 40 anos rodando até atravessar. E todos aqueles que saíram do Egito não conseguiram chegar em Canaã, a não ser Josué e Calebe. Então não deixe que a inconstância do dia a dia, não deixe que as preocupações, não deixe que as aflições, não deixe que os fatores externos façam com que a sua fé seja inconstante. Façam com que surjam dúvidas a ponto de retardar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus ele já disse que vai fazer, Ele vai realizar. Mas nós não devemos retardar esse cumprimento. Nós devemos sim estar alinhados à promessa de Deus, estar alinhados à vontade de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra no tempo determinado, conforme o querer de Deus e a vontade de Deus. Que passará o tempo do processo, passará o tempo do preparo nosso, não da promessa. Porque Deus, quando Ele promete, a promessa ela já está pronta para nós. Não é a promessa que está sendo preparada para nós. Nós é que somos preparados para receber a promessa e sabermos viver o cumprimento da promessa. Então, se Deus ele já te prometeu, se você está vivendo no processo de aperfeiçoamento para chegar à promessa, permaneça na fé de que Ele vai realizar. Permaneça crendo que Ele vai cumprir o que Ele já te prometeu. Coloque sua fé em ação, mesmo que você não esteja vendo, que você não esteja ouvindo, mesmo que tudo ao seu redor diga ao contrário do que Deus já te falou, mas não tire os seus olhos do Senhor. Não tire a sua fé do Senhor. Mantenha a sua fé em ação. Diga, mesmo que você esteja diante do Mar Vermelho, que Faraó e o exército do Egito esteja atrás de você. Diga, eu vejo Canaã. Porque foi Canaã que Deus me prometeu. Eu não sei se eu vou passar por cima do mar. Eu não sei se eu vou nadar no meio do mar. Eu não sei se Deus vai abrir o mar e eu vou passar a pés enxutos. Mas eu sei que eu vou chegar em Canaã. Eu não sei qual será o tempo do deserto. Eu não sei como será a minha travessia do deserto. Mas eu sei que eu vou chegar em Canaã. E eu vou chegar em Canaã no tempo que Deus já determinou para a minha vida. Que é o tempo de cumprimento do processo da promessa, do processo do meu aprendizado para chegar à promessa que Deus já fez para mim. Amém? Vamos nessa hora fazer a oração de sugestão da autora. Senhor, Tu és o autor e consumador de minha fé. Obrigado pelo dom da fé que me deste. Aumenta a minha fé todos os dias enquanto leio Tua palavra. Dai-me uma fé forte o bastante para crer nas respostas às minhas orações. Sei que não se trata de aumentar a fé por conta própria, mas de que a fé vem de Teu Espírito e de Tua palavra. Ajuda-me a confiar em Ti de todo o coração e a não depender do próprio entendimento. Reconheço-Te em todos os meus caminhos e dependo de Ti para direcionar meu rumo. Ajuda-me a confiar em Ti em todas as coisas, todos os dias. Não me deixes duvidar de Ti e de Tua palavra. Sei que tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, confesso toda dúvida dentro de mim. Tua palavra diz que quem é instável e tem a mente dividida não agrada a Ti. Peço-Te que me faças forte na fé que Te agrada. Senhor, Tu és tudo para mim. Sei que por Tua causa nunca fico sem amor, alegria, esperança, poder, proteção e provisão. Por causa de Ti, posso me erguer acima de minhas limitações e viver em paz, sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem quando vivo em Teus caminhos. Ajuda-me a ler Tua palavra todos os dias. Abre meus olhos mais e mais para a Tua verdade. Capacita-me a reconhecer e compreender Tuas promessas para mim, a fim de que todos os dias eu possa escolher rejeitar toda dúvida em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora recitar os versículos crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus,
Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vou deixar aqui, voltando, a Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não temos como ser crentes, como ser seguidores de Jesus Cristo, como sermos servos de Deus, se não aprendermos a termos fé nele. Porque a Bíblia é bem enfática quando ela diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não temos fé, não adianta as nossas obras, porque nós não estaremos agradando a Deus. Se não temos fé nele, não adianta o que nós venhamos a fazer na nossa vida e de nossa vida, ou que nós venhamos querer mudar em nós ou nos que estão ao nosso redor. Mas se não tivermos fé, não estamos agradando a ele. Amém? Então, até amanhã.